Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, com a graça de Deus, nós estamos percorrendo, linha por linha, palavra por palavra, o Evangelho de São Mateus, que sempre gozou de uma predileção por parte da igreja. Vocês sabiam que o Evangelho de Mateus sempre teve uma predileção por parte da igreja? Até o século XIX era praticamente o único evangelho apresentado. Na liturgia tridentina, isto é, até o Vaticano II, praticamente todos os domingos era apresentado um texto de Mateus, rarissimamente um outro evangelista. Agora, sabem por quê? Porque dos 4 evangelistas, Mateus sempre pareceu à igreja o mais completo, o mais didático. Mateus intercala 5 discursos de Jesus que nós estudamos, ao lado de fatos e palavras outras ou narrações a respeito de Jesus. Nenhum outro evangelista procede assim. Por exemplo, Marcos, que é a fonte tanto de Mateus quanto de Lucas, não traz nenhum grande discurso de Jesus, como, por exemplo, o Sermão da Montanha. Praticamente não há. Né? Praticamente não há. Insiste Marcos na pessoa de Jesus. Falava como quem tinha autoridade. Ficavam estupefactos, mas não traz o conteúdo. João tem longos discursos de Jesus falando dele mesmo, a respeito de si próprio, da sua identidade, a ponto de Bultmann, com um certo exagero, afirmar que o Evangelho de João é o Evangelho de um revelador sem revelação. Lucas, como sabia que ia escrever o 2º volume, os Atos, deixou a cristologia alta para os Atos. Mateus, como não iria escrever, ou não tinha em mente escrever nenhum 2º volume, colocou toda a cristologia didaticamente neste evangelho. Por isso mesmo, ele sempre foi o mais lido, o mais buscado, o mais procurado e o mais ensinado pela igreja, sempre, de todos os tempos, até que, com a reforma litúrgica e as últimas descobertas em campo bíblico, veio à tona a importância do evangelho de Marcos. Certo? Então é por isso que nós estamos fazendo esta leitura a longo tempo do Evangelho de Mateus. Claro que agora com a reforma litúrgica ele é lido em todo o ciclo A. Nós estamos aqui no final do ciclo A, não é? Ele é lido todos os domingos do ciclo A. Para quem vai à missa em dias de semana, ele é lido também, como os outros 2 sinóticos, durante o ano todo. Bem, tudo isto aqui como uma espécie de introdução ao programa de hoje. Nós temos ainda 2 capítulos a respeito de últimas atividades de Jesus em Jerusalém, o capítulo 25 e o capítulo 26, antes do início da paixão. Certo? Então vamos falar sobre 3 episódios que estão no capítulo 25 e depois começaremos... Não, desculpe, eu falei o capítulo 25 e 26? Não. Sim. Com o capítulo 26 já entramos na paixão. O capítulo 25 contém 2 parábolas, as 2 últimas e o famoso juízo final, o quadro do juízo final. Aí sim, com 26, se entra no início da paixão. Muito bem. Então vamos. Regina. 25, de 1 em diante. Em primeiro lugar, nós temos a famosa parábola de 10 virgens. Isso.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Bem, este versículo primeiro, eu prefiro intitular versículo introdutório. Mateus aqui introduz, como bom narrador, a trama desta parábola. A parábola, propriamente começa no versículo 5º. Porém, os leitores já ficam de sobreaviso que se vai falar a respeito de uma festa de casamento com 10 virgens. Mais ainda, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Espontaneamente, nós imaginamos cada uma dessas virgens com um pequeno frasco de azeite e uma lamparina acesa. Isto não é a melhor interpretação, mesmo porque estas virgens dormem, ao que parece, ao relento. E uma chamazinha pequenininha, em primeiro lugar, não serve para iluminar a noite, e em segundo lugar, se apaga com facilidade. Uma chamazinha pequena servia para iluminar uma casa da Palestina, o interior de uma casa palestinense, sobretudo se deixa a chamazinha ser um pouco mais alta, dependendo do pavio. Agora, para iluminar fora, não era suficiente uma lâmpada assim. Então nós temos que imaginar estas famosas virgens com tochas na mão. O que é uma tocha? Bem, acho que nós sabemos, né? A tocha é um pedaço de pau, tendo numa extremidade pano envolvido, pano enrolado. Este pano enrolado podia ser mergulhado no azeite ou no óleo, ou então até mesmo em petróleo. Havia petróleo na antiguidade. O que não se conhecia era o que hoje conhecemos, o uso do petróleo, não é? Mas havia. Se podia mergulhar isto aqui, e aí saía uma chama grande, e com esta chama grande, aí sim se ilumina o exterior e se ilumina a noite também. E em Roma se usavam muito estas tochas para iluminação noturna. Elas talvez não tenham a mesma duração no tempo que a outra lâmpada, mas iluminam bem mais. Vamos lá. Agora vem o texto. 5 eram insensatas e 5 prudentes. 5 destas mulheres eram ajuizadas e 5 sem juízo. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Ou seja, todas estão juntas. As 10 estão juntas. E aqui é preciso explicar uma festa de casamento na Palestina. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltamos assim. Como era, então, uma festa de casamento na Palestina? Isto variava de lugar para lugar. Como era uma festa de casamento na Galileia, ou seja, no norte da Palestina? Normalmente, uma festa de casamento tinha a duração de uma semana. No primeiro dia, havia uma procissão solene e festiva. O noivo, acompanhado de donzelas, ia até a casa da noiva e trazia a noiva para a sua própria casa. Era uma espécie de procissão, alegre, festiva, com cânticos, e era acompanhado de donzelas. São essas famosas virgens aqui. Agora, todo o povoado era convidado para as festas.
ou seja, para uma festa que durava uma semana. Hoje nós não temos mais esse tipo de coisa, mas em compensação temos lua de mel. Os que casam fazem lua de mel. No passado não havia lua de mel, mas havia uma festa de casamento de duração de uma semana. Numa aldeiazinha de 70 casas, todos praticamente eram convidados e durante uma semana se vivia na alegria, no regozijo, enfim, na dança. O texto fala do primeiro dia e desta procissão solene. O noivo, acompanhado da noiva e destas donzelas, vai em cortejo para a sua própria casa. Podemos imaginar que seria o primeiro dia da festa de casamento. Agora, o texto diz, para surpresa dos leitores, que o noivo estava demorando e as virgens dormiram durante a noite. De qualquer maneira, aqui me parece que este texto foi recebido da tradição por Mateus. É possível que Jesus o tenha pronunciado num sentido outro, não o que temos aqui, e o evangelista o tenha retocado. De qualquer maneira, vamos continuar a leitura e eu faço as intervenções necessárias. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Atrasando o noivo, todas dormiram, tanto as prudentes quanto as insensatas. E dormir não é aqui nenhum mau presságio. Se se tem sono, se pode dormir. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo vem aí, saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Bem, aqui fazemos também mais um intervalo. Como seria esta parábola na boca original de Jesus? Eu acredito que, originariamente, Jesus não tenha ido muito além daquilo que está escrito em Marcos, capítulo 2. Ele se comparou ao esposo e o tempo que passou entre nós como um tempo de núpcias. Podem os convidados às núpcias, durante a festa, fazerem jejum quando o noivo está com eles? Absolutamente não. Tempo de festa não é tempo de jejum. É possível, porém, que o noivo lhe seja arrancado. Então, naquele dia, jejuarão. De qualquer maneira, ao que tudo indica, originariamente esta parábola na boca de Jesus, sublinho, não na de Mateus, queria dizer isto: existe uma festa, existe uma grande festa, ou seja, Deus resolveu realizar um grande banquete messiânico com a humanidade, e é preciso que cada convidado tome cuidado para não perder essa chance. Que cada convidado tome cuidado e faça o possível para não ficar de fora do festim. Se esta foi a intenção inicial de Jesus e a sua visão originária, a parábola não era, na sua boca originariamente, uma parábola escatológica, mas era uma parábola cristológica, ou seja, o reino está presente, o reino de alguma maneira está aqui, a festa está preparada, os convidados estão sendo chamados,
cada um se apresse para que não fique de fora da festa. Até aí vai Marcos. Só que Mateus releu e reinterpretou esta parábola cristológica num sentido escatológico, que, a meu ver, e originariamente ela não possuía. O que significa, então, a ausência do noivo? O tempo que vai entre a ascensão e a parousia. E este é o tempo da igreja. E o que acontece neste tempo da igreja? Neste tempo da igreja existe uma comunidade mista em todos os sentidos. Existem pessoas não apenas precavidas, mas existem pessoas vigilantes e existem pessoas que não vigiam. Aqui, as vigilantes são aquelas que não se esqueceram do óleo necessário. As que não vigiam ou não esperam coisa alguma além deste mundo são aqui representadas pelas imprudentes. Então, o leitor de Mateus percebe que a história se modifica. Aqui se trata de uma parábola escatológica. O noivo está demorando, a parousia para aquela comunidade estava longínqua, mas o noivo é esperado a qualquer momento. E o que acontece se este noivo chegar? Continue a leitura. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Não é nenhum sinal de malevolência, de crueldade, não emprestar parte do azeite ou do óleo. Ele realmente não era suficiente para 10. Acontece que 5 não pensaram nisso. Elas estavam misturadas com as outras 5. Mas durante um tempo longo e lamentavelmente perdido, elas não imaginaram que elas estavam sem óleo. Poderiam ter imaginado isto, poderiam ter visto isso a tempo, sem dúvida alguma. Poderiam sim. Só que perderam miseravelmente um tempo precioso que não volta mais. Agora não é mais tempo e não é mais hora de se comprar óleo. Uma festa de casamento que na Palestina e na Galileia sempre terminava em alegria, aqui na parábola escatológica corre o sério risco de terminar em tragédia. Mas não em tragédia para todas, em tragédia para um determinado grupo. Os leitores de Mateus seriam capazes de se contemplarem neste texto? Acredito que sim. E os leitores de todos os tempos, e nós, somos capazes de nos contemplar neste texto? A qual dos dois grupos nós pertencemos? Todas esperavam o esposo, só que umas esperavam como se deveria esperar, e outras, infelizmente, não levaram a sério esta espera. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Interessante, a porta nunca se fechava numa festa de casamento da Galileia. Estava sempre aberta e entravam todos. Mas aqui na parábola a porta é fechada. Isto é, a parábola vai além
da história ou do que acontece ou acontecia normalmente. E mais, a fechar a porta não é o mestre-sala, não é o encarregado do cerimonial, é o próprio noivo. Nós vamos ter que encerrar por hoje, mas na semana que vem continuamos esta parábola famosa. Bom final de semana a todos. Bom domingo a todos. Até a próxima semana.